eu vou colocar como uma situação hipotética, eu gostaria de colocar uma situação para ver o que o doutor acha a respeito. Imaginemos uma execução transitada em julgado, de um alto valor. E após a execução, na fase de expedição de alvará, o juiz indeferia, vamos colocar que o juiz indefere a expedição, abre vista para outra parte com base no poder geral de cautela após um trânsito em julgado. O que o doutor acha a respeito disso? E como um advogado poderia, considerando que transitou, que exauriu, né, todos os recursos, o que um advogado poderia fazer nessa situação? Bom, vamos lá. A execução tem uma vantagem. Qualquer decisão judicial dada na execução, cabe agravo de instrumento. Então, decisão dada em primeiro grau, o juiz pode errar, erra, tá? Eu erro, lógico que a gente não erra querendo errar. Às vezes a gente faz uma interpretação equivocada, a gente olha para uma norma e interpreta ela de maneira equivocada. Então, o juiz que erra na execução, o advogado tem o socorro do agravo de instrumento, tá? Vamos imaginar essa situação em tese e tentar tirar mais alguns elementos. Se a gente está falando, teve uma ação de conhecimento, o juiz deu uma sentença, condenando a parte a pagar lá R$100 mil. Essa sentença transitou em julgado e virou cumprimento de sentença. Então nós estamos falando de um cumprimento definitivo de uma sentença. O valor... Doutor, vamos colocar, desculpa te interromper, que o valor já está depositado em juízo. Aí seria mesmo uma expedição de alvará para levantamento do valor já depositado nos autos. Vamos colocar que já passou por perícia, já houve tudo, exauriu tudo, está transitado. E o valor nos autos? Tá, não tem problema. Às vezes, a execução, ela se baseia em alguns elementos. O primeiro é a dívida ser líquida e certa, né? O segundo é existir um título executivo, tá? E o terceiro é ter certeza de que realmente aquela dívida existe. Quando se é prolatada uma sentença e transita em julgado, estão presentes todos esses elementos. Mas, às vezes, pode haver, por exemplo, excesso de execução. Na hora de entrar com pedido de cumprimento de sentença, ou se for, por exemplo, uma execução de um título extrajudicial, na hora de formular os cálculos, o exequente acaba fazendo um cálculo mais elevado do que o valor devido. Tá? Passa a ter um excesso de execução. Sempre quando há um excesso de execução, isso é uma matéria que o próprio juiz pode levantar de ofício. Tá? Então, falando em tese, existem algumas possibilidades, sim, em que o juiz, mesmo que lá na fase de expedição, pronto, agora o juiz identificou que a dívida, na verdade, o valor devia ser 10 mil, mas está se cobrando 11, então tem 1.000 de excesso. O juiz pode, olha, não há título para cobrar esse excesso. Isso é uma matéria de ordem pública, porque o judiciário também não pode servir para que se cometa injustiça. Tá? É claro que compete ao executado levantar algumas questões, mas quando o juiz ele vislumbra o excesso de execução, por exemplo, o juiz pode levantar o braço e falar, tem excesso. Ele pode fazer isso. Se for mesmo um caso após o trânsito. Mesmo após o trânsito. O trânsito da sentença lá na ação de conhecimento é uma coisa. A ação de conhecimento falou, pague R$100 mil. Aí o exequente vai dar início à execução. E ele atualiza o cálculo e fala, olha, agora não são mais 100 mil, são 110 mil. E aí o executado é intimado, não impugna, o dinheiro é depositado, na hora de levantar o juiz fala, olha, na verdade não são 110, são 109, o cálculo está errado. O juiz pode, de ofício, apontar o excesso de execução. Porque o excesso de execução significa que para esses R$1.000 de diferença não há título. Tá? Então não há um título que ampare aquele R$1.000 de excesso. Então, nesse caso específico, o juiz pode, tá? Não tem nenhum problema em ele levantar. Agora, não sei se é o caso em tese que nós estamos falando, tá? Mas o juiz pode. É claro que isso não é comum, tá? Principalmente com a quantidade de processos que a gente tem. O juiz não fica lá examinando o cálculo, ele confia na parte requerida. A parte requerida é a principal prejudicada. Se ela não falou nada, geralmente o juiz levanta. Agora, é claro que a gente pode estar falando de uma situação, e se de não valor for isso... alto, e o juiz, de repente, ficou... acho que inseguro mesmo por conta dos cálculos. Né? Exato. E se não for isso também, se for um equívoco do magistrado, agravo de instrumento. O juiz deu uma decisão. Agora, por exemplo, se o juiz dá uma decisão, ele não deu, na verdade ele não decidiu, ele não falou se o cálculo está errado ou está certo, ele simplesmente manda manifestar a outra parte. A depender da manifestação da outra parte, ele vai decidir. Aí ele vai dizer, tem excesso, não tem excesso, pode levantar, não pode levantar. Dessa decisão dele, efetivamente,
pode haver recurso, pode haver agravo do instrumento, tá? Na execução, o agravo é aberto em todas as hipóteses. Pode falar. Após o trânsito, ainda assim caberia um agravo de instrumento. Das Uma decisões que o juiz situação dá na execução. após o trânsito. É uma situação muito complicada para o advogado, tendo em vista que é um valor muito alto, nesse caso que estamos, nessa hipótese que estamos discutindo, e pode também ser condenado em segunda instância. O advogado, né, da parte que está ali com o direito de levantar o valor, fica numa situação, uma saia justa. Vou agravar, posso ser condenada, né? E uma outra questão, vamos imaginar que teve um alvará expedido pelo mesmo juiz, ele cancelou de ofício, ele vai e abre vista para outra parte, que obviamente não vai concordar com o levantamento. A parte é conveniente a ela continuar afirmando até o final do processo que aquele valor é excessivo. Sem considerar que já teve, né, pode já ter tido uma perícia, já precluiu todas as fases de impugnação e tudo, e chegou aquele valor, a sentença é totalmente procedente. Então, para mim, é uma situação muito diferente do que a gente aprende. A gente aprende, transitou, fez coisas julgadas e exauriu ali, né? Tá, vamos a falar, segurança então... jurídica que a gente está falando de uma segurança jurídica também, né? Vamos falar de uma situação. Até o momento em que é dada uma sentença, numa ação de conhecimento, transitou em julgado, não se mexe mais no que é devido. Agora, na atualização do valor, é uma coisa que acontece depois da sentença. Tá? Então, depois da sentença, a atualização do valor é feita pelo exequente, o executado pode impugnar e o juiz também cuida para que não haja excesso. Tá? Na prática, os juízes não costumam cuidar. Talvez essa é a sua surpresa, porque poucos juízes cuidam disso. Tá? Não é errado o juiz cuidar, ao contrário, é certo. O juiz ele tem que primar para que não haja excesso. Se, por exemplo, há uma perícia, a perícia fala o valor que o exequente apresentou está correto, tá? O executado não impugna. Para o juiz dizer que a perícia está errada, ele precisa contrariar com elementos concretos. Por isso que eu disse, às vezes se o juiz não faz isso, o juiz errou. É o caso de agravo. Tá? É o caso de agravo. E tem uma coisa para te tranquilizar, o agravo não te gera condenação em honorários, tá? Se o agravo for improvido, você não vai ser condenado em honorários, bom? Porque é uma decisão interlocutória. Se fosse uma apelação, sim, aí poderia ter condenação em honorários. Ou por litigância, né? Às vezes, não sei. Litigância de má-fé considerando que é um valor muito alto, um valor milionário, a gente fica com receio e tem que analisar os riscos de entrar com um recurso e o prejuízo disso, né? Se o valor efetivamente não estiver correto, se o juiz tiver razão, e para isso você pode se valer de um perito da sua confiança, examina aí, vê se o juiz realmente tem razão, se o nosso cálculo está com excesso. Se o perito da sua confiança fala, não, está com excesso mesmo, aí não vale mesmo a pena recorrer. Tá? Agora não, tá aqui, o juiz está equivocado. O cálculo que nós apresentamos, que o exequente apresentou, está certo. Aí sim, tem que conversar com o cliente, vamos agravar. É claro que no direito nada é 100% garantido, sempre há risco, né? Agora, é risco calculado. O agravo não vai te trazer condenação em honorários. Se você tem uma perícia, nenhum juiz vai falar que você está de má fé. Ele pode te dar uma interpretação diferente. É diferente de você simplesmente agravar por agravar, falar não concordo com a decisão. Aí pode mostrar um intuito protelatório. Agora, agravar com elementos concretos, perfeitamente. Pode ficar tranquilo que isso não dá litigância de má-fé. Tá? Então, acostume-se mesmo com a prática. O ideal é que não só o executado, mas o exequente e o magistrado cuidem para que não haja excesso. Isso pode, não é errado. Tá? Agora, pode ser, olhando para um caso concreto, pode ser que o juiz dê decisões equivocadas e aí você manda ver um agravo no instrumento. Tá bom? Tá certo. Obrigada, doutor. Um prazer de novo falar com você. Legal, eu que agradeço pela sua participação, agradeço por você estar sempre aqui. Quero mandar um abraço para todos os mineiros aí através de você. Obrigada, tá bom? obrigada. Fica com Deus.